Olá pessoal, vou gravar um vídeo aqui para explicar a aula da semana passada. Muitas pessoas ficaram em dúvida, até algumas pessoas da noite. Características do átomo. O átomo ele é formado por algumas partículas fundamentais, como elétrons, prótons e nêutrons, sendo que prótons e nêutrons vão formar o núcleo do átomo e os elétrons ficam ao redor na eletrosfera, tá certo? Em relação à massa dessas partículas fundamentais, a massa do próton poderíamos dizer que seja massa 1. A massa do nêutron é equivalente à massa do próton, também de massa 1. Já a do elétron é uma massa muito pequena, seria como se fosse dividir 1 por 1840, tá? Então, é uma massa muito pequena. Então, os prótons e nêutrons é que compõem a massa do átomo. Em relação à carga, prótons têm carga positiva e nêutrons têm carga negativa. E são equivalentes, tá? A quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. E o nêutron tem carga zero ou carga neutra, tá certo? Número atômico e número de massa. Muitas pessoas ficam em dúvida qual é o número atômico, qual é o número de massa de um elemento. O número atômico, representado pela letra Z, é a quantidade de cargas positivas no núcleo. Ou seja, é a quantidade de prótons no núcleo. Porque prótons não tem carga positiva, então a quantidade de prótons é a mesma coisa que número atômico, tá certo, pessoal? Já o número de massa é a soma das partículas nucleares. Quais são as duas partículas nucleares que formam o núcleo? Prótons mais nêutrons, tá certo? Então, a soma de prótons mais nêutrons vai ser o número de massa. Então, a gente pode representar aqui, ó. Número de massa A é o número atômico mais os nêutrons. Ou, número de massa A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá certo? É a mesma coisa, tá certo? Aqui um exemplo. Eu tenho aqui o átomo, o elemento carbono. O carbono, vocês estão vendo esses dois números aqui. Muita gente não sabe qual é o número de massa e qual é o número atômico, tá certo? Uma dica para vocês: o número de massa sempre é o maior e o número atômico sempre é o menor. Então aqui vamos colocar aqui, o número atômico Z é 6 e o número de massa é 12, tá certo? Agora eu coloquei até no exercício para vocês fazerem isso aqui, ó. A quantidade das partículas fundamentais nesse elemento. Qual é a quantidade de prótons, pessoal? Não é 6, que é a mesma coisa do número atômico. Então, a quantidade de prótons é 6. Lembra que eu falei? Quando o átomo é neutro, ele tem a mesma carga de elétrons, a mesma carga de prótons. O elétron carga negativa e os prótons carga positiva. Então, vai ter a mesma quantidade de elétrons, ó, 6. Elétrons e prótons são iguais. E nêutrons? O nêutron é a soma do próton, mas o nêutron se soma com o próton para formar o número atômico. Então a gente pode usar até aquela formulazinha aqui, ó, pessoal. Essa daqui de cima que a gente aprendeu, ó. Número atômico é igual a prótons mais nêutrons. A gente quer saber o número de nêutrons, né? O número atômico foi quanto? Aliás, o número de massa foi quanto? 12. Número de prótons, 6. Mais número de nêutrons, tá certo? Mais número de nêutrons. Aí aqui a gente quer saber quantos nêutrons tem. 12 menos 6 é igual a N. N igual a 12 menos 6, 6. Então tem 6 nêutrons também, tá certo? Entenderam? Porque somando nêutron mais prótons, você acha o número de massa, ok? Então já dá para vocês responderem aquele exercício que eu passei, tá certo? Semelhança entre átomos. O que são isótopos? Possuem o mesmo elemento químico e apresentam o mesmo número atômico, porém tem diferentes números de massa. Ou seja, aqui o exemplo, ó, o mesmo elemento, ó, carbono, com o mesmo número atômico e variando a massa, tá certo? Isso se chama de isótopos. Pode ver aqui, ó, número atômico 6 e o número de massa variando, se chama isótopo, tá certo? Tem outro exemplo também de isótopos aqui, eu vou colocar para vocês. O hidrogênio, por exemplo. Existe o hidrogênio, na natureza, 3 tipos de hidrogênio. O hidrogênio com número atômico 1, todos eles têm o mesmo número atômico, variando só a massa. O hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3, tá certo?
Então se chama de isótopos. Mesmo elemento, com o mesmo número atômico e números de massas diferentes, tá certo, gente? E o que seria isóbaros? São átomos diferentes, ó, elementos diferentes, que possuem o mesmo número de massa, já é o contrário, é o mesmo número de massa, o de cima maior, o mesmo número de massa, e números atômicos diferentes, tá vendo? 40 é o número de massa do cálcio, 40 é o número de massa do argônio. Tá certo, gente? E o que seria isótomos? Isótomos seriam átomos de elementos diferentes também, que possuiriam também números atômicos diferentes, números de massa diferentes, porém o mesmo número de nêutrons. Olha aqui o exemplo. Nós temos aqui, ó, número atômico 5, número atômico 4. Número de massa 11, número de massa 10. E o nêutron são iguais. Mas como foi que eu achei isso, professor? Você vai fazer aquela formulazinha, ó. A igual a Z mais N. Esse daqui. O A foi quanto? 10. O Z foi quanto? 4. E o N? A gente quer saber. Aí fica 10 menos 4 igual a N. N igual a 6. Ok? Desse de cá. A igual a Z mais N. Quanto foi o A? 11. Quanto foi o Z? 5. Mais N. N igual a 11 menos 5. N igual a 6. Ok? 6 e 6. Então, se chama isótomos. Diferentes números de massa, diferentes número atômico e mesmo número de nêutrons. E por último, pessoal, o assunto que eu passei para vocês tem os íons. O que seriam íons? São átomos que perdem ou ganham elétrons quando ele reage com outro átomo. Se um átomo ganha elétron, ou se o átomo perde elétron, ele vai se tornar um íon, tá certo? Então aqui, ó, pessoal, eu coloquei um exemplo para você, um elemento genérico qualquer. Esse elemento tinha número atômico 15 e número de massa 30. Logo, o número atômico dele, ó, como eu coloquei aqui para vocês, ó, seria igual ao número de prótons, que seria igual ao número de elétrons, porque o átomo estava neutro. Porém, digamos, se esse átomo ele perde elétrons, ele vai se chamar de ânion, que é um átomo, aliás, que ele recebe elétrons. Se um átomo recebe elétrons, o elétron é negativo, gente. Se um átomo recebeu elétrons, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons, não vai? Então ele vai ficar um átomo negativo. Então se chama ânion. É quando o átomo recebe elétrons e fica carregado negativamente. Aquele mesmo exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Número atômico 15, número de massa 30. Só que ele recebeu um elétron. Então a gente representa assim, ó, por menos. Menos aqui em cima. Esse 1 significa que recebeu um elétron. Se fosse o 2, recebeu 2 elétrons. Se fosse o 3, recebeu 3 elétrons. Se fosse o 4, recebeu 4 elétrons. Entenderam? Então aqui, ó, nesse anterior aqui, vou mostrar a vocês, ele estava neutro. Então a quantidade de prótons aqui, ó, era 15. E a quantidade de elétrons era igual a de prótons, era 15 também, tá certo? Já nesse outro, como ele recebeu um elétron, a quantidade de prótons continua 15. Mas a quantidade de elétron aumentou, ó, mais um, ó. Foi para 16 elétrons. Então ele é um ânion, ele está carregado negativamente. Já quando um átomo ele perde um elétron, vai modificar novamente, só que ele vai perder uma carga negativa. Então ele vai ficar carregado positivamente. O átomo adquire uma carga positiva. Então a gente representa para esse símbolo aqui de mais. Mais um se ele perder um elétron. Mais 2 se perdeu 2 elétrons. Mais 3 se perdeu 3 elétrons. E assim sucessivamente. Então vamos ver como fica. Se ele tinha 15 prótons, ele continua com 15 prótons. Mas ele ganhou, ele perdeu um elétron, então ele fica com 14 elétrons, fica um átomo positivo, um íon positivo. Se chama de cátion. Cátion positivo, ânion negativo, tá certo? Tem alguns exemplos aqui para vocês aqui, ó. Quando ele fica carregado positivamente, nós temos aqui Ca mais 2. Ca mais 2 seria o quê? Seria um ânion
Ou seria um cátion? E aí? Seria o quê? Um cátion. E ele recebeu quantos elétrons? Ele perdeu quantos elétrons? Perdeu 2 elétrons. Então ele ficou com carga mais 2. E esse daqui é um ânion, pessoal. Ânion. Ele recebeu 2 elétrons. Ok? Ele recebeu 2 elétrons. Então, ele ficou com carga negativa, tá certo? Ele é um ânion, carga negativa. Nas questões de vestibulares mais para frente, vocês podem ver assim também, ó. Cátion. Ele pode ser representado por mais um ou apenas um mais. Quando não tiver nada aqui, significa mais um, tá? Se chama cátion monovalente. Quando ele tiver mais 2, ele pode ser representado também assim, ó, por mais. Se chama cátion bivalente. E aqui, quando ele perde mais 3, ele pode ser representado assim ou assim, ó. Se chama cátion trivalente. Mesma coisa para o ânion. Ele pode ser representado menos 1, apenas o sinal de menos, menos 2 ou menos 3, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido e vamos responder os exercícios. Tchau!